Hora de conversar com o Eduardo Barão, direto de Washington. Ô Barão, já estamos bem adiantados aqui nas repercussões da eleição dessa madrugada. Agora, quem deve estar, iniciando uma longa PR é o Partido Democrata, né? Depois da derrota humilhante que sofreu, a maior desde a década de 90, Barão. Bom dia para você. Fala, Megali, bom dia pra você, pra Carla, pra Sheila, todo mundo no Brasil. Tô aqui na frente da Casa Branca, rapaz. Eu vim pra cá pra saber se tinha algum tipo de manifestação. Claro que tá muito cedo, né? São 6h54 da manhã, mas não tem nada. Só os jornalistas que ficam aqui de plantão. Na última eleição tinha bastante gente aqui na hora que o Biden ganhou do Trump, mas era um outro horário. Mas como você falou, mas, o Barão, Biden teve um... Oi? Essa é uma cidade democrata, né? 90% dos votos para Kamala Harris. Aqui a gente não tem uma massa republicana, né? Quando o Obama ganhou também, teve festa em frente à Casa Branca, mas uma vitória republicana, imagino que seja mais comemorada nos Estados Vermelhos, né? Exatamente, Megali, exatamente. Mas enfim, tem gente que eu tenho certeza votou no Donald Trump aqui em Washington, por isso eu queria saber se o pessoal estava aqui de alguma forma se manifestando, comemorando. Sabe aquela história de ir para Paulista nos anos 80 em São Paulo para comemorar título de time? É mais ou menos essa região onde o pessoal faz as ações, faz manifestações. Na última eleição tinha apoiadores do Trump aqui, mas hoje está muito cedo, claro, está muito cedo, e a definição da última eleição foi no meio da tarde. Mas indo para a sua pergunta, Megali, o Joe Biden teve um governo muito mal avaliado aqui nos Estados Unidos, em especial por causa da situação da economia e da imigração. Foram os dois pontos que o Donald Trump, o candidato até então Trump, agora presidente eleito, né, bateu e bateu forte. E é algo que toca na maioria da população aqui dos Estados Unidos. Ou seja, todo mundo tem que comprar comida no mercado. E quando vai comprar comida no mercado, a comida está mais cara. Tem um negócio chamado inflação, que o americano descobriu de uma maneira muito dura ao longo dos últimos anos. Algo que eles não conheciam, não viviam com essa inflação há décadas. E isso fez com que o Donald Trump voltasse à Casa Branca, além da questão dos imigrantes. Tem um detalhe, Megali, nos recortes que são feitos dos votos, né, os latinos, os brasileiros não são latinos na origem aqui nos Estados Unidos, é incrível isso, mas enfim, os latinos em geral, eles normalmente votavam com o Partido Democrata, votavam contra, digamos assim, o Donald Trump. E dessa vez não. Dessa vez os recortes mostram que os latinos votaram em massa com o Donald Trump, em especial por causa dessa promessa do Trump de melhorar a economia, de criar novos empregos com melhores salários. Então o Trump acabou ganhando uma fatia significativa da população que vota aqui nos Estados Unidos. A Kamala Harris não falou até agora, a expectativa é que ela fale ao longo da manhã de hoje, mas o Partido Democrata perdeu uma maioria que tinha no Congresso, uma parte do Congresso pelo menos, e agora os republicanos dominam tanto a Câmara quanto o Senado e tem também maioria na Suprema Corte dos Estados Unidos. Ou seja, vai ser uma DR, como você falou, que os democratas vão ter que ter para saber como dar a volta por cima nas próximas eleições. Ô Barão, enquanto você falava, eu saí correndo com o meu tripé, rapaz, tinha um assoprador de folha lá que estava deixando a reportaiada desesperada, que eu não conseguia ouvir nem meu pensamento. Agora, essa fila aqui, sabe o que é isso? É a rapaziada que vem aqui para acompanhar as sessões da Suprema Corte aqui nos Estados Unidos. Eles se reúnem aqui, fazem uma fila e acompanham os julgamentos que interessam a eles, ou por interesse, ou por interesse acadêmico, né? Estudantes de advocacia. E eu falei isso como gancho para falar sobre Suprema Corte, mas antes, Sheila, diga lá. Não, acabou de sair aqui o tweet do presidente Lula, tá? Para registrar aqui o que diz esse tweet. Meus parabéns ao presidente Donald Trump pela vitória eleitoral e retorno à presidência dos Estados Unidos. A democracia é a voz do povo e ela deve ser sempre respeitada. O mundo precisa de diálogo e trabalho conjunto para termos mais paz, desenvolvimento e prosperidade. Desejo sorte e sucesso ao novo governo. Esse aqui é o tweet postado agora há pouquinho pelo presidente Lula. Bom, então tá feito, né? O resultado oficial saiu faz coisa de 3 horas, manifestou-se, não é um atraso digno de nota, beleza. O Barão, em relação à Suprema Corte, os republicanos terão Câmara dos Representantes, terão o Senado, terão uma vitória acachapante, né? Que sempre dá mais poder e deixa o presidente mais à vontade, pelo menos nos primeiros meses, e tem uma maioria na Suprema Corte.
A gente vai ter que do Barão tá limpinha, né, Barão? A sua conexão tá boa. Dizem que sim. Não tomei muito banho mais cedo, mas estamos na área. Mas deu para entender, né? Vai ser uma situação, não deu tempo, Sheila, vai ser aquela situação que a gente já viu aqui em outras ocasiões, né? O Trump, durante uma parte do governo do Trump, ele teve essa maioria nas duas casas legislativas, na Câmara e no Senado. Depois ele acabou perdendo uma delas, né? Os democratas ganharam a eleição de meio de mandato. Mas agora ele vai ter condições de tocar o país da maneira que ele quiser, ou seja, os projetos que Trump colocar no Congresso, eles serão aprovados. Só um detalhe, Sheila, estava lendo a mensagem que o presidente Lula colocou, né? Ele usou a rede social, o Twitter, né, o X, do Elon Musk, né? O Elon Musk que vai ser um dos principais nomes do novo governo de Donald Trump. Ninguém sabe exatamente qual vai ser a função do Elon Musk, que foi um apoiador, não só apoiador com palavra, com a imagem dele, mas com grana mesmo, grana pesada na campanha de Donald Trump. Então ele estará no futuro governo de Donald Trump aqui na Casa Branca. O Barão, a gente está falando muito da força do Partido Republicano na Câmara e no Senado. Eu estava vendo números também das eleições para governadores, né? Não em todos os lugares, né? A gente acha que teve em 11 locais eleição para governadores, maioria do Partido Republicano, né? Ah, sim. Essa é uma vitória acachapante, como disse o Megali, né? Não só do agora presidente eleito retornando, Donald Trump, mas também nos estados. É uma situação que os democratas vão ter que ver o que vão fazer. E muito, Sheila, cai no colo de Joe Biden. Joe Biden esteve aqui por 4 anos na Casa Branca. Ele, durante muito tempo, achava que tinha condições de continuar como presidente dos Estados Unidos. Aquele debate que a gente acompanhou primeiro entre ele e Trump, ficou evidente que ele não tinha a menor condição de seguir na Casa Branca por questões mesmo de saúde. E agora ele colocou em xeque toda uma possibilidade que ele poderia ter feito lá atrás de mostrar um caminho para o partido. É uma das piores avaliações que ele deixa aqui o governo, e tudo isso está refletido justamente nessa vitória do Partido Republicano, não só com a volta de Trump ao poder, com a eleição majoritária na Câmara, no Senado, com a eleição nos estados e com a Suprema Corte. Isso é um dado importante também, né? Uma Suprema Corte que já tem maioria conservadora, com ministros indicados, que não são ministros aqui, né, são juízes indicados pelo Donald Trump, e outros que devem ser ao longo dos próximos 4 anos. Ou seja, não é um efeito de 4 anos essa situação que a gente está vendo hoje, porque isso vai continuar, em especial na Suprema Corte, por muito mais tempo. Olha, nos números dos Quem seriam nomes viáveis para o Partido Democrata para uma eleição daqui a 4 anos? Tem muitos, Megali, tem muitos. Você tem, por exemplo, o Fetterman, que é casado com uma brasileira na Pensilvânia. É um cara muito popular na Pensilvânia, o senador Fetterman. Você tem, ainda na Pensilvânia, o governador que foi eleito. Você tem a governadora de... a Isherman, esqueci o nome dela agora. Mas você tem outra governadora que foi eleita agora há pouco, uma grande margem também. Então você tem algumas pessoas que podem assumir esse papel. E a própria Kamala Harris. Eu não acredito que a Kamala volte. Eu acho que ela já teve a chance dela e acabou não... Gretchen Whitmer, esse é o nome dela, da governadora. Mas agora, Megali, a Kamala aparentemente já teve a chance dela e não deu certo. De novo, os Estados Unidos não elegeram uma mulher. Todo mundo sabia que isso era um risco muito grande. O país nunca elegeu uma mulher. Por questões que eu não vou começar a debater agora, senão a gente vai para uma tese eterna. Mas, de qualquer forma, a gente sabia que havia um risco muito grande colocando a Kamala como candidata. Mas, naquele instante, era o único caminho depois do Biden querer, a todo custo, continuar na Casa Branca, mesmo sem condições físicas para isso. Vocês veem, aí eu jogo a questão aqui pro estúdio. Vocês acham que o gênero da Kamala afetou a eleição? A Hillary quase ganhou, né? A Hillary teve mais votos que o Donald Trump. Não ganhou por circunstâncias do destino e do colégio eleitoral. Eu tenho certeza que não ajuda, né? O machismo existe, obviamente. Mas acho que não dá para dizer que foi isso que provocou a derrota da Kamala, né? Acho que não. Eu fico com a leitura que o professor Trevisan trouxe mais cedo, né? É economia, é o bolso. Me parece que Trevisan matou na mosca ali, né? Quando começou falando sobre isso, um dos motivos para essa vitória ou para a derrota do Partido Republicano. Como é que foi a expressão que ele usou? Uma enorme insatisfação, um grito da insatisfação da população. Aposto mais nisso. A gente precisa liberar o Barão!
Ah, que pena. Tá bom. Barão, bom trabalho pra você. Até a próxima. Até daqui a pouquinho no Band News Station. Dizem que eu vou entrar ao longo do dia na programação ainda. Beijo, pessoal. Até mais. Valeu. Beijo.